Bom dia, queridos amigos. Sob as bênçãos de Jesus, convidamos todos os nossos irmãos a entrarmos numa sintonia fraterna, confiante, para que possamos assimilar o Evangelho de Jesus com alegria em nossos corações. Nós precisamos pensar e refletir. Kardec dedica um capítulo do Evangelho para falar dos profetas, dos falsos profetas, dos verdadeiros, daqueles que nos trazem uma lição de otimismo, calcada na verdade, modificando o pensamento daqueles que ficam aí preocupados com as informações e muitas vezes aterrorizados. Hoje nós vamos ler que é uma orientação dos Espíritos sobre os falsos profetas. Se vos disserem, o Cristo está aqui, não vades. Ao contrário, tende-vos em guarda, porquanto numerosos serão os falsos profetas. Não vede que as folhas da figueira começam a branquear. Não vedes os seus múltiplos rebentos aguardando a época da floração. E não vos disse o Cristo, reconhece-se a árvore pelo fruto? Se vos são amargos os frutos, já sabeis que é má a árvore. Se, porém, são doces e saudáveis, direi, nada que seja puro pode pôr vinho de fonte má. É assim, meus irmãos, que deveis julgar, são as obras que deveis examinar. Se os que dizem vestido de poder divino revelam sinais de uma missão de natureza elevada, isto é, se possui no mais alto grau, as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade, que conciliam os corações, sem apoio das palavras, apresentam os atos, poderei então dizer, estes são realmente enviados de Deus. Desconfiai, porém, das palavras melífluas, desconfiai dos escribas e dos fariseus que oram nas praças públicas, vestido de longas túnicas. Desconfiai dos que pretendem ter o monopólio da verdade. Queridos amigos, eu convido a todos a elevar os nossos pensamentos até Jesus, o nosso mestre de amor e de bondade, para que todos nós estejamos atentos quanto a todo esse movimento que, ora, aqueles espíritos que não conseguiram compreender o papel de Jesus, ainda aturde as mentes enfraquecidas e não vigilantes. Por isso que nós convidamos a refletir conosco nessa manhã, nessa lição, quando Allan Kardec se distribui vários itens, a importância de nós ficarmos atentos quanto aos falsos profetas. Que Jesus ilumine as nossas mentes, permitindo usar da inteligência, da reflexão, para que possamos acertar nas nossas descobertas, nas nossas conquistas, e que possamos afastar das ilusões que estes espíritos ainda tentam nos ludibriar. Que a paz do Senhor se faça para todos. Que assim seja. Queridos amigos, é tão sério esse capítulo que parece que ele repete muito, mas é pela repetição que nós aprendemos. E aqui Kardec traz os grandes exemplos que Jesus pautou para todos nós em relação aos fariseus, aos saduceus, aqueles que ainda estavam distante de compreender o verdadeiro sentido do seu evangelho. E ele começa, os Espíritos nos trazem essa mensagem dizendo, se vos disser o Cristo está aqui, não vades ao contrário. Tende em guarda, porquanto numerosos serão os falsos profetas. Queridos amigos, o Cristo está em todos os lugares, ele não está no lugar físico. E é por isso que nós precisamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir
qual é a lição que chega até nós? E ele começa mostrando, que já foi falado em outros momentos, não verdes que as folhas da figueira começam a branquear? Não verdes os seus múltiplos rebentos, guardando a época da floração? Isso tudo ele vai fazendo uma comparação da nossa existência, da nossa evolução com uma árvore. Porque nenhuma árvore vai dar frutos sem um tempo de maturação, de maturidade. Então, ela mostra e conhece a árvore pelo fruto. E eu pergunto para mim mesmo, que você pergunte para você, que fruto nós temos dado? Sazonados, frutos bons, ou frutos que não são digestíveis, comíveis? Então, os frutos já sabeis que má é a árvore. Então, nada que seja puro pode provir da fonte do mal. Não pode mesmo. Então, ele vai trazendo para nós que nós precisamos compreender de que forma nós vamos examinar as mensagens. Existem muitas pessoas, até mesmo alimentadas por outras religiões, que dizem que estão esperando a volta do Messias. Eles não entenderam ainda que o Messias já voltou pelo Espírito de verdade, que é a terceira revelação. Sem interpretar, sem refletir, nós ficamos repetindo palavras. Pois quando Jesus disse a João que havia chegado a sua hora e que ele enviaria o Consolador prometido para dizer tudo aquilo que ele não pôde dizer por causa da imaturidade espiritual, ele está mostrando que ele voltaria. Não em corpo, como voltou na figura de Jesus. Mas o Cristo, ele sopra em todos os lugares. O Cristo, Filho de Deus, é o Espírito que nós precisamos reverenciar. E nós sabemos que o bem maior dessas virtudes se apoiam no amor, na indulgência, na bondade, que concilia os nossos corações e nos fortalece. Estes Espíritos são realmente enviados de Deus. Nós nunca vimos uma palavra de Dr. Bezerra de Menezes, de Bittencourt Sampaio, Dias da Cruz, Eurípides Barçanufo, Caibá Schultz, que fosse contradizer aquilo que o Cristo nos trouxe. Então, é por isso que ele chama atenção para nós desconfiarmos das palavras melífluas. Desconfiai dos escribas dos fariseus que oram nas praças públicas, vestidos de longas túnicas. Eu vejo que ainda é uma ingenuidade tão grande da nossa parte, uma pequenez. Às vezes a gente vê nos carros, Deus é fiel. Fiel com quem? O que quer dizer fiel? Pois se Deus é o Criador, ele tem que ser fiel com ele mesmo. Ora, gente, é uma discrepância que a gente vê por falta mesmo de uma interpretação mais segura. Então, quando o Evangelho nos fala para nós desconfiarmos, é porque o Cristo, ele não está entre esses que vão fazer a propaganda, não, de jeito nenhum. O Cristo tem um trabalho silencioso e é brando. Isso vai refletir nos corações simples, nos corações humildes, que vão absorvendo os conselhos e vão tentando fazer de si um ser melhor. É preciso que a gente saia desses caminhos tortuosos que muitas vezes são trazidos pelos homens com facções muito diferentes daquela que o Cristo nos trouxe. Quando nós falamos em fariseus, nós falamos de hipocrisia, nós falamos de culto exterior. Então, de tudo que revela um átomo de orgulho, fugir, como de uma lepra contagiosa, que corrompe tudo o que toca. Lembrai-vos de que cada criatura traz na fronte, mais principalmente nos atos, o cunho da sua grandeza, da sua decadência. O germe do amor está dentro de nós. As leis de Deus estão dentro de nós. Então, nós não temos que ficar procurando nada externo e ficarmos querendo convencer as pessoas de que isso é aquilo. Não,
Aí, quando ele fala, ide, portanto, meus filhos bem-amados, caminhai sem tergiversações, sem pensamentos ocultos, sejamos claros na rota bendita que tomastes, ide sempre sem temor, confia nas palavras de Jesus, tenha cuidado com esse proselitismo, afastai cuidadosamente tudo o que vos possa entravar a marcha para o objetivo eterno. A doutrina espírita traz todo o evangelho de Jesus para com o olhar voltado para o espírito, não é mais para o homem. Então é preciso que quando a gente lê o evangelho, a gente comece a compreender a sua essência. Viajores, só por pouco tempo, mas estarei nas trevas e nas dores da provação. Se abrirdes o vosso coração a essa suave doutrina que vos vem revelar as leis eternas e satisfazer todas as aspirações de vossa alma acerca do desconhecido, nós já estaríamos muito melhores. Porque a doutrina espírita ela é uma doutrina reveladora. Ela vem revelar o mundo dos espíritos, ela vem nos situar dentro do contexto evolutivo como espíritos imortais, ela vai falar que a vida continua da imortalidade, vai nos mostrar os meios que nós comunicamos, que é a mediunidade, a comunicabilidade. E aí o Evangelho nos diz: já podeis dar corpo a esses silfos ligeiros, que vedes passar nos vossos sonhos e que efêmeros apenas vos encanta o espírito, sem coisa alguma dizerem ao vosso coração. Sai da ilusão, amigos. Até hoje ficamos iludidos que nós somos isso, que nós somos aquilo. Agora, meus bens amados, a morte desapareceu, acabou, porque sabemos que nós não morremos, que o Espírito vivifica, que ele vai continuar conosco, vai continuar nos auxiliando, dando lugar ao anjo radioso que conheceis, o anjo do novo encontro e da reunião. Agora, vós, que bem desempenhado haveis a tarefa que o Criador confia às suas criaturas, nada mais tendes de temer da sua justiça, pois ele é Pai e perdoa. Sempre os filhos transviados que clamam por misericórdia. Esse é o Pai, esse é o Criador de todos nós. Continuai, portanto, a avançar incessantemente, estejamos certos de que o caminho é da porta estreita, é o caminho da caridade, é o caminho do bem. Seja a vossa divisa do progresso, sim, porque nós estamos caminhando com a lei do progresso, e esse progresso ele é contínuo, e ele está gerando em todos os lugares o mesmo avanço, em todas as coisas, até que finalmente chegueis ao termo feliz da jornada. Onde é esse termo? É quando chegamos no mundo espiritual e vamos encontrar com aqueles que nos antecederam, que nos precederam, mas também teremos uma consciência mais serena, mais compassiva. Por isso que o espírita, ele é convidado a estudar. Nós precisamos estudar, não só ler, mas nós precisamos saber, aprender. E nós temos a certeza que todos nós que vamos nos esforçar para estudar, nós vamos aprimorando, porque o saber, ele vai desdobrando dentro de nós. E aí nós vamos reconhecer que o impositivo da instrução, ele tem que se apoiar também em todo o conhecimento que vai nos auxiliar a conhecer e a viver como espírito. Ninguém adquire páginas dissolutas para fortalecer o caráter se ele não passar por um processo de amadurecimento espiritual. Então, é preciso que, assim como o homem filtra a água para que ele toma, ele também precisa efetuar os prodígios, muitas vezes de limpar o pensamento de uma asepsia que vai imunizando para que a gente não fique mais ligado a essas moléstias perniciosas, contagiosas, e que muitas vezes nós precisamos pensar
no que estamos fazendo, de que forma estamos vivendo. E o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, aos Tessalonicenses, ele diz: examinai tudo e retende o bem. Então, tem gente que lê muito e acha que com isso ele está cumprindo com o seu papel. Ler é uma coisa, precisamos também selecionar o que nós lemos. Então, essa sábia sentença do apóstolo Paulo, que ele nos convida mesmo a examinar tudo e reter o que é bom, vai nos ensinar que todas as vezes que nós estamos buscando algo que nos alimente e que isso fique impregnado nas nossas estruturas mentais. Então, o trabalho de todos aqueles que escrevem, os espíritos ou os mesmos escritores hoje, eles têm um pensamento limpo, tem que ter uma nobreza de pensamento para que possamos auxiliar aqueles que vão encontrar com aquilo que está escrito. Allan Kardec tomou tanto cuidado, tanto é que os espíritos acompanharam toda a codificação, o livro dos espíritos, fazendo muitas vezes as mudanças necessárias. Então, por isso que Kardec nos chama a atenção para o crivo da razão. Todos nós precisamos de ter o crivo da razão, porque não somos só nós, né, que achamos que estamos certo. O evangelho, ele tem que ser levado para todos os povos, para todas as pessoas, a fim de que alcance os fins superiores da vida. Então, é preciso que a gente tenha uma seriedade e que a gente traga no coração não só seriedade, mas também a pureza, porque vamos limpando todo o nosso pensamento dessas questões desses entulhos que nós vamos armazenando, como o ódio, como as dificuldades do orgulho, que a gente saiba nos tornarmos dias melhores, cada vez mais, limpando o vaso do nosso coração. É isso que acho que é o mais importante, limpar o vaso do coração. Queridos amigos, nós pedimos a Jesus, nesta hora, que Ele nos envie os espíritos amigos para nos transmitir as energias do passe, que cada um mentalize a sua necessidade, as suas dores, para que os benfeitores possam nos amparar, que a nossa água fique fluidificada e que todos nós, emanados no bem comum, possamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos dado e a Jesus, pedindo a Ele que leve aos nossos irmãos que se encontram enfermos nos seus lares, nos hospitais, nas clínicas, onde estiver a dor, que a sua imagem sublime de amor alcance esses corações. Muito obrigado, Jesus, que a paz inefável do seu amor esteja com todos nós hoje e sempre, que assim seja. Amigos, queridos irmãos, recebo em seu coração o abraço fraterno do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus.